Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, só que hoje é dia de vermos as últimas e principais contratações confirmadas no futebol europeu dos últimos dias. Vamos ver quem chegou nas principais ligas como de Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e entre outras. Então já apoie o meu trabalho, deixando seu like. Caso você for novo e curtir o conteúdo, já se inscreve e ativa o sino de notificações, que desse modo você vai ficar por dentro de tudo que rola no mercado de transferências internacional e nacional. E não esqueça também de deixar aqui nos comentários quais contratações você mais gostou do vídeo de hoje. Lembrando que essa é uma série contínua, então para ver os outros anúncios confirmados, você tem que conferir a playlist completa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixo. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Istanbul Beşiktaşir anunciou o lateral direito Rafael, que assinou por 2 anos e chega do Lyon da França. O Istanbul também anunciou o belga Nasser Chadli, de 31 anos. Ele chega do Mônaco e também assina por 2 anos. Os valores não foram divulgados. O volante PP foi comprado pelo Olympiacos da Grécia. Aos 23 anos, o meia chega ao time grego do Vitória de Guimarães de Portugal, custando 3 milhões de euros e com um contrato até 2024. Após encerrar o seu contrato com o Benfica, Zivkovic assinou por 2 anos com o PAOK da Grécia, onde ele chega sem custos. O Lyon emprestou até o fim dessa temporada o jovem atacante Lenny Pintor, que aos 20 anos reforça o Troyes, também do futebol francês. Carnesis reforça o Lille. O experiente goleiro de 35 anos chega do Napoli por 5 milhões de euros e com contrato até 2023. O Paris Saint-Germain anunciou a contratação do goleiro Sergio Rico, que esteve emprestado na última temporada e agora o arqueiro chega de forma definitiva até 2024, onde o PSG pagou 6 milhões de euros ao Sevilla da Espanha. Alessandro Florenzi reforça a lateral direita do PSG. Aos 29 anos, o defensor chega emprestado junto à Roma da Itália até o fim dessa temporada e com opção de compra ao fim desse período. Henrique reforça o Belenenses na primeira divisão portuguesa. Aos 33 anos, o zagueiro brasileiro assinou até 2022 e estava sem contrato, chegando desse modo sem custos. O Gil Vicente de Portugal anunciou a contratação de Guilherme Mantuan, que assinou até 2023. Ele chega junto ao Corinthians, porém os valores não foram divulgados até o devido momento. Ricardo Quaresma assinou até 2022 com o Vitória de Guimarães. O atacante de 36 anos chega sem custos, pois estava livre no mercado. Evanilson foi apresentado de forma oficial pelo Porto. O jovem atacante de apenas 20 anos assinou com os portugueses por 5 temporadas. Atualmente ele estava emprestado ao Fluminense, que receberá uma parte de 7 milhões e meio de euros pagos ao Tombense de Minas Gerais. O Benfica anunciou a contratação do atacante Darwin Núñez, vindo do Almeria da Espanha e que assinou até 2025. Para contratar o uruguaio, o time português desembolsou nada mais nada menos que 25 milhões de euros, onde aos 21 anos o atacante se tornou a contratação mais cara da história do Benfica. A Fiorentina emprestou o jovem atacante Ricardo Sottil. Aos 21 anos, ele fica nessa temporada no Cagliari com opção de compra ao fim do contrato. O Genoa recebeu o lateral esquerdo Lenar Sibora por empréstimo até o fim dessa temporada. O alemão de 21 anos pertence à Atalanta. Christian Romero jogará pela Atalanta nessa temporada. O zagueiro de 22 anos pertence à Juventus e foi emprestado pelas próximas 2 temporadas e com opção de compra vinculada ao fim do período. A Atalanta também confirmou a chegada de Cristiano Piccini. O lateral direito de 27 anos chega emprestado junto ao Valência até o fim da temporada, tendo opção de compra ao fim do período. Com 31 anos, Bonaventura trocou o Milan e se transfere sem custos à Fiorentina, onde o meia italiano assinou um contrato válido pelas próximas 2 temporadas. Kolarov assinou com a Inter de Milão até junho do ano que vem. O lateral esquerdo de 34 anos chega da Roma por 1,5 milhão de euros. O Milan anunciou a contratação do volante Sandro Tonali. O meia de 20 anos chega do Brescia, onde se destacou na última temporada. Inicialmente, Tonali foi emprestado até junho do ano que vem, com taxa de 10 milhões de euros.
mas o negócio tem ainda uma opção de compra por mais 10 milhões de euros e mais alguns bônus de 15 milhões de euros. A cláusula de compra deverá ser exercida então ao fim do empréstimo. O Frankfurt da Alemanha anunciou a contratação de forma definitiva do atacante André Silva, que esteve emprestado na última temporada. Por lá, o português de 24 anos assinou um contrato de 3 anos. Para ter ele, o time alemão pagou 9 milhões de euros ao Milan da Itália. Patrick Schick é o novo centroavante do Bayer Leverkusen. Aos 24 anos, o tcheco chega da Roma por quase 27 milhões de euros e assina até 2025. O Red Bull Leipzig da Alemanha garantiu a permanência de Angelinho, que esteve emprestado na temporada passada e se destacou com o clube alemão. O lateral esquerdo de 23 anos foi novamente emprestado pelo Manchester City até o fim dessa temporada. Ao fim do período, o Leipzig tem ainda a opção de compra em definitivo do jogador. O meia brasileiro Kennedy, de 24 anos, foi emprestado pelo Chelsea novamente. Agora ele vai defender o Granada da Espanha após uma passagem pelo Getafe na última temporada. O Villarreal comprou o goleiro argentino Rulli. Aos 28 anos, o arqueiro assinou até 2024 e chega da Real Sociedad por 5 milhões de euros. Yannick Carrasco foi comprado de forma definitiva pelo Atlético de Madrid após uma passagem de empréstimo, onde ele assinou um contrato com validade pelos próximos 4 anos. Vale destacar que ele foi comprado junto ao Dalian da China, mesmo time que tirou ele de Madrid em 2018. O atacante Perica, de 25 anos, foi anunciado pelo Watford. Ele chega da Udinese da Itália, com contrato até 2022. Eitan Ampadu foi emprestado pelo Chelsea ao Sheffield United. O zagueiro de apenas 19 anos é tratado como grande promessa e foi emprestado para ter mais oportunidades e adquirir experiência. O atacante Ryan Fraser chega sem custos ao Newcastle após não renovar o seu contrato com o Bournemouth. Aos 26 anos, o escocês assinou até 2025. Já o atacante Callum Wilson foi comprado junto ao Bournemouth, numa transação que supera 22 milhões de euros, e ele assina contrato com o Newcastle até 2022. O lateral esquerdo Jamal Lewis foi comprado junto ao Norwich e também reforça o Newcastle. Ele assinou o contrato por 5 anos e custou cerca de 16 milhões e meio de euros. Vitor Machado reforça o Wolverhampton nessa temporada. Chega emprestado junto ao Porto até o fim de junho. O lateral esquerdo Marçal foi comprado pelo Wolverhampton. O brasileiro assinou por 2 temporadas e custou 2 milhões de euros vindo do Lyon da França. Uma das grandes revelações do futebol português, Fábio Silva deixa o Porto por 40 milhões de euros. Aos 18 anos, o atacante assinou um contrato com o Wolves até 2025. O Crystal Palace acertou a contratação do atacante Michy Batshuayi, onde será essa sua segunda passagem por lá. O atacante tem 26 anos e chega emprestado até o fim dessa temporada junto ao Chelsea. O goleiro Alphonse Areola vai defender a camisa do Fulham nessa temporada. Aos 27 anos, ele chega emprestado junto ao PSG. O Fulham também comprou o lateral direito Kenny Tete do Lyon. Aos 24 anos, assinou um contrato até 2024 e custou pouco mais de 3 milhões de euros. Abdoulaye Doucouré assinou com o Everton até 2023. Aos 27 anos, o meia chega do Watford por 22 milhões de euros. O Everton também anunciou o volante Alain. Aos 29 anos, o brasileiro assinou até 2023 e chega do Napoli da Itália. A transação gira na casa de 25 milhões de euros. James Rodrigues é o novo reforço do Everton, que assinou o contrato pelos próximos 2 anos. O colombiano ficou fora dos planos do Real Madrid e foi liberado. Neste negócio, o time merengue vai receber algo em torno de 22 milhões de euros. Aos 29 anos, James tem a oportunidade de retomar o seu bom futebol no futebol inglês. Bom galera, então essas foram as últimas contratações confirmadas do futebol europeu nos últimos dias. Não esqueça de conferir a playlist completa dessa série para não perder nenhuma contratação das principais ligas da Europa. Não esqueça também de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!